Sr. Manuel, bom dia. Bom dia. Penso que, corrijo-me se estou enganado, nunca foste muito entusiasta desta solução, pois não? Não foi sobretudo, se quiseres, por a intuição de que esta solução não derivava de uma convicção profunda sobre como devia ser organizado o SNS e o setor da saúde em Portugal, mas mais da necessidade de encontrar uma espécie de para-raios para, na altura ministra, depois foi ministra, agora voltou a ser ministra, portanto, na área da saúde. Alguém que fosse aparando os choques que sempre sabe que este setor tem, não é? Portanto, tem a ver com escalas, tem a ver com urgências, tem a ver com, enfim, restaurações que são necessárias. Medicamentos, meios, ambulâncias, helicópteros, tudo. Enfim. Não, atenção, depois isso está fora. Já lá vamos. Ok. Já lá vamos. Portanto, eu ao princípio achei que isto podia ser a inspiração poderia ter sido realmente o SNS inglês, o NHS, que é de facto a inspiração de origem do nosso Serviço Nacional de Saúde e que se distingue de outros serviços de saúde europeus, serviços sociais de saúde europeus, chamemos-lhe assim, porque são garantidos, assegurados pelos orçamentos de Estado, pela, digamos, propriedade estatal de toda a estrutura. Portanto, e o nosso SNS inspira-se mais nisso do que em modelos de contratualização, que são modelos dominantes, por exemplo, em França, na Alemanha, na Bélgica, noutros países. E que não quer dizer que sejam modelos que, inclusivamente, na maior parte desses países, representam para o cidadão comum menos gasto do out of pocket, portanto, direto na saúde. Portanto, nós neste momento temos, para o cidadão comum, uma percentagem de gasto direto, não por via dos impostos, não é? A saúde é paga pelo Orçamento de Estado, mas aquilo que sai diretamente dos seus bolsos, quer na contracepção dos medicamentos, quer no sistema privado, não é? Todo o sistema privado, é uma das mais elevadas da OCDE e da Europa. Portanto, a questão não está aqui, porque se estivesse aqui, nós estávamos a olhar para isto com mais atenção, não é? Portanto, mas independentemente disso, pensei, bem, isto é um bocadinho, o NHS inglês tem uma espécie de diretor-geral, tem um conselho de administração, esse conselho de administração passam os governos e ele continua, portanto, é se calhar disto que estamos a falar. Ora bem, eu fui tentar perceber melhor, de facto, o que era esse corpo, esse conselho de administração, e há logo uma diferença radical à partida. De acordo com o próprio site do NHS inglês, trata-se de aquilo que eles chamam um corpo público não departamental. Tive que perceber o que é que isto queria dizer. O que é um corpo? NDPB, são as iniciais em inglês, Non-Departmental Public Body. Basicamente é um departamento, uma organização que desempenha funções públicas, mas não é um departamento do governo. Isto é, desempenham o seu papel independentemente dos ministros e são responsabilizáveis, vê lá tu, perante o Parlamento e não diretamente perante o ministro. Portanto, respondem ao Parlamento. Neste caso concreto, por exemplo... Como aqui, por exemplo, um gestor de uma empresa pública. Não será exatamente, porque o gestor da empresa pública muitas vezes tem reuniões... Responde diretamente à tutela, não é? Quando muito é chamada às comissões de inquérito e a coisas desse género, não é? Portanto, aqui isto vai ao ponto, quer dizer, eles obviamente que é o governo que determina a política pública, portanto, e faz as opções políticas, mas depois tudo o que tem a ver com o exercício deste tipo de corpos, não fui ver que outros é que existiam além digamos, do NHS. Neste caso, o NHS inglês, eu estou a dizer inglês porque há vários, há o de Inglaterra, há o de Gales, há o da Escócia, há o da Irlanda do Norte, todo aquilo ser tudo Reino Unido, depois cada corpo tem estas autonomias, aquilo está separado. Bem, uma das coisas que eu fiquei até de boca aberta foi que o Conselho de Administração deste corpo, desta comissão de gestão, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde inglês, faz reuniões públicas. Podem ser abertas ao público e publica as atas das reuniões. No site estão lá as atas, a gente pode ver a ata das últimas reuniões que houve e o que é que lá está. Portanto, e tem um conjunto de administradores executivos
e depois um conjunto largo de administradores não executivos e outra surpresa, ou se quiseres, nem por isso, neste momento é uma senhora que é presidente da administração, ou CEO do NHS inglês, e ela ganha sensivelmente o dobro do primeiro-ministro. Enfim, disto, salários oficiais. Depois é evidente que, por exemplo, o primeiro-ministro inglês tem direito a casa, tem direito a carro, tem direito a transportes, tem até direito a uma espécie de casa de fim de semana, que é Checkers, onde de vez em quando ouvimos falar disso, Downing Street Number 10, portanto, tem essas coisas todas. Eu imagino que esta senhora não tinha direito a estas coisas todas também. O carro, provavelmente, como motorista, é capaz de ter. Portanto, e há, porventura, ajudas de custo e outras coisas. Estou a falar aquilo que está, que eles publicam publicamente. Estamos a falar de salários, no caso desta, fazendo contas para Portugal, portanto, dividindo por 14 meses, isto não é assim no Reino Unido. Há muito poucos países que pagam 14 vezes. A maior parte deles pagam 12, alguns pagam 11, portanto, depois a pessoa tem que se organizar. Ora bem, só estamos a falar sensivelmente, eu fiz as contas, um bocadinho mais de 20 mil euros por mês. E as taxas dos impostos lá não são iguais às nossas, portanto, não sei quanto é que isto está líquido, mas isto é mais ou menos o que ela ganhará, portanto, esta senhora. Ora bem, independentemente desta questão, que é uma questão só, vem aqui a propósito de algumas discussões recentes em Portugal, sobre se pode ou não ganhar mais que o Primeiro-Ministro, Presidente da República, por aí adiante, evidente que em Inglaterra o chefe de Estado é a rainha, é o rei neste caso, era a rainha, foi a rainha há muitos anos, e os rendimentos da coroa são uma coisa completamente à parte, não é? Portanto, não tem a ver com portanto, o topo do Estado, fora a coroa, é o Primeiro-Ministro. Portanto, bem, continuando. Agora, a aplicação a Portugal teve logo, acabou por ser inspirada no modelo inglês, mas penso eu que determinada por dois outros fatores, para além do fator político. Foi, por um lado, a escolha do seu primeiro diretor-geral, portanto, Fernando Araújo. Fernando Araújo veio enfim, era o administrador, ou tinha sido administrador do Hospital de São João no Porto, tinha sido secretário de Estado de um governo socialista antes, portanto, era visto como uma pessoa com bastante competência, indiscutivelmente, ainda hoje é visto como uma pessoa com bastante competência, e portanto achou-se que tínhamos ali alguém que combinava competências de gestão num dos maiores hospitais do país, com alguma sensibilidade política, no mínimo, já tinha passado por um governo, e portanto ia ajudar a fazer isto. É evidente que ele depois moldou a estrutura desta direção executiva muito à sua imagem. E à imagem da sua própria experiência e de algumas coisas que eram a organização digamos, do SNS na parte norte do país, onde havia algumas estruturas já com características um pouco diferentes das estruturas do sul do país. Bem, além disso, havia aqui uma questão que era uma pressão de tempo, não é? Isto tudo levou muito mais tempo do que se imaginava. As pessoas a nossa memória é curta, mas só para recordar. A definição de que ia haver um diretor executivo no SNS levou a que Marta Temido continuasse no governo mais tempo do que ela queria. Portanto, ela demitiu-se em agosto, só sai no final de setembro. Portanto, está ali muito tempo, porque era preciso aprovar uma legislação. Depois há a nomeação do novo ministro, Manuel Pizarro, que vem do Porto, portanto facilita a aproximação a Fernando Araújo, que também era do Porto, e há a sua nomeação, e depois estamos mais de um ano, ou um pouco mais de um ano, à espera dos instrumentos legais para a direção executiva poder funcionar. Quando esses instrumentos legais chegam, como tu lembraste, já o governo tinha caído. Portanto, e na prática já havia uma situação de indefinição sobre o que é que poderia acontecer a esta estrutura. Sendo que nem todos os elementos legais estavam já na altura produzidos. Por exemplo, esta direção executiva, em princípio, centraliza toda a estrutura, ou melhor, boa parte da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, não é toda, e aí também há uma diferença, parece-me haver aqui uma diferença importante para o Reino Unido.
O que significa que havia umas estruturas que tinham boa parte das suas competências, que eram as administrações regionais de saúde, que tinham que desaparecer. A publicação do decreto-lei referente às administrações regionais de saúde já é feita por este governo. Portanto, para acabar de montar aquela estrutura, unicamente na parte legislativas, não falamos do resto, já passamos para o novo governo. Portanto, tudo isto teve, ainda por cima, quer dizer, apesar de ter demorado muito tempo, foi feito, e isto é a minha perspectiva, sob a pressão do tempo. Portanto, no sentido de ser feito, apesar de tudo, quer dizer, quando nós fazemos mudanças, porque estas mudanças não apareceram apenas na existência de uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Elas foram acompanhadas por uma outra mudança apresentada como uma grande, quer dizer, em conjunto, como sendo a grande reforma do Serviço Nacional de Saúde, que é a chamada a integração de tudo em ULS. Deixamos de ter os hospitais por um lado e os centros de saúde por outro, e depois fica tudo ali com uma nova administração, com novas estruturas de gestão, novos modelos de financiamento. Era um modelo que tinha sido testado com resultados que nunca foram muito, quer dizer, que num sítios poderão ter funcionado bem, noutros sítios poderão ter funcionado pior. A ideia, em teoria, é boa, portanto, é no sentido de dizer, nós temos um problema de integração entre os cuidados primários e os cuidados diferenciados, portanto, isso é uma das razões porque temos tanta afluência às urgências, quando é uma boa parte dessa afluência devia ser antes canalizada por via dos centros de saúde, não é? Portanto, para as pessoas não terem que ir logo a correr para as urgências. Uhum. A verdade é que temos isto já montado há bastante tempo e não há notícia de alterações substantivas no comportamento dos cidadãos. E fica-se muitas vezes com as dúvidas se isso acontece apenas por hábito ou por real incapacidade de resposta da própria estrutura. Portanto, eu vou só dar um exemplo que é muito, muito claro e muito óbvio, não é? Portanto, para mim, pelo menos, e como pessoa que enfim, sobretudo se pensar nas pessoas que têm crianças, que isto é uma coisa muito sensível. Hoje em dia é muito o diagnóstico, muitas vezes, em muitos casos, a própria prática médica, às vezes porventura com alguns exageros, mas noutras alturas, porventura não com tantos exageros, exige muitos auxiliares, os chamados auxiliares de diagnóstico. Análises, imagiografia, coisas desse género. Já não é apenas medir a tensão e pouco mais, não é? Como às vezes, portanto, com o médico, aquelas coisas facilmente que se fazem num consultório. Ora bem, sempre que situações destas aconteciam, isto aconteceu muitas vezes quando meus filhos eram pequenos e eu ia a um serviço, na altura até eram umas coisas que eram os CHAPs, que era o Serviço de Atendimento Permanente, permitia ir a qualquer hora. Portanto, aquilo que me aconteceu inúmeras vezes foi, ok, isto deve ser isto, mas tenho que ir para a urgência porque é preciso fazer uma análise, porque é preciso fazer isto, porque é preciso fazer aquilo outro. Ora bem, quando as pessoas têm percepção que a realidade é esta, elas comportam-se de maneira diferente, não é? Portanto, vão logo para o sítio para não terem que andar de um lado para o outro, não é? Portanto, eu não sei se é isto que se está a passar, porque sei que é muito diferente. Nós, inclusivamente, os nossos centros de saúde, ou, digamos, os A, os B e os C, que não chegaram, são estruturas que podem ser radicalmente diferentes. O meu centro de saúde, por exemplo, comparado com outros, é uma aldeia de Trás-os-Montes comparado com a cidade de Lisboa, portanto não tem nada a ver, portanto estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, há aqui muitas situações distintas. Poderia-se ter feito, quer dizer, eu não sei se tem que ser tudo igual em todo o país, não sei se isto se pode fazer de forma muito administrativa, de top-down, portanto agora vejo aqui geograficamente, ponho uma coisa à volta e faço. Portanto, nós temos muita tendência a fazer as coisas assim, ou se não era melhor ter feito mais modelos, haver mais modelos alternativos, mais variação, mais experiências, enfim, não interessa. Fez depressa, ou melhor, fez devagar no sentido que aquilo para arrancar precisou de muito tempo, fez porventura demasiado depressa porque não houve ponderação suficiente
e tempo de teste suficiente para fazer isto de outra forma. Entretanto, os problemas foram-se acumulando, problemas em parte de visão do que é que isto devia ser, em parte problemas políticos graves como aquele que agora aconteceu. Quer dizer, sobre o modelo desta estrutura, percebeu-se logo a partir do momento que houve a escolha desta Ministra da Saúde que aquilo que estava na cabeça dela não era o mesmo que estava na cabeça do Diretor-Geral, do Diretor Executivo, porque eles já tinham tido um choque quando estavam em posição inversa, não é? Quando ele foi Diretor Executivo e ela era Administrador do Hospital de Santa Maria em Lisboa, não é? Do Centro Hospitalar Lisboa Norte, acho que é assim que se chama. Estes nomes novos às vezes baralham. Santa Maria, pronto. É mais fácil. Que é como toda a gente sabe, Exato. conhece. Portanto, e havia ali diferenças de perspectiva diferentes, e portanto isto, mais tarde ou mais cedo, ele ia sair, e saiu muito depressa. E saiu com acrimónia dos dois lados, e portanto aquilo não correu nada bem politicamente. Foi escolhido um militar, portanto, em princípio, alguém que, digamos, uma das coisas que distingue os militares é que são mais disciplinados, estão habituados à disciplina, mas, como agora estamos a perceber, porventura, enfim, isso ainda haverá de correr água debaixo das pontes, mas não teria condições para o cargo. Não digo condições de competência, porque isso ainda está por demonstrar, não mostrou nada do outro mundo, não é? Nomeadamente competências comunicacionais, mas, isto que está agora a ser discutido e que levou à sua demissão muito rápida, portanto, ele saiu a notícia de manhã e ele à tarde já estava demitido. 30 minutos. Hã? 30 minutos. Pronto, foi uma coisa assim muito inabitual, digamos assim, não costuma ser assim em Portugal. Habitualmente as pessoas resistem, e estamos agora a assistir a coisas dessas nos partidos, não é? Para outros propósitos. Portanto, não é nada que sejamos estranhos. Ele saiu e agora virá um novo, já vamos a esse nome. Bem, onde é que eu vejo que há aqui questões que, na minha perspectiva, são complicadas? Primeiro ponto. Pareceu-me, desde o princípio, que as competências da direção executiva eram exageradas. Isto é, há temas complexos na questão da administração, como a questão das PPP, que não podem passar para a direção executiva. Depois pareceu-me sempre que havia conflitos com outras áreas do Ministério da Saúde. E, portanto, a própria lei usa muitas vezes uma palavra chamada articulação. Ora, a articulação implica que tem que haver coordenação. E quando vamos ver o organograma do Ministério da Saúde, ele continua a ter uma quantidade enorme de organismos, e pelo menos um deles, que é a Administração Central dos Serviços de Saúde, a ACSS, pelo menos esse não se compreende se não há sobreposição, eu diria, porventura quase total. Portanto, há todos estes problemas. Agora, o Governo foi buscar alguém que se calhar podia ter ido buscar antes e que tem um tipo de competências diferentes não é médico, ao contrário do que diz a ordem, eu acho que é uma vantagem, não é um defeito. Quer dizer, não é um defeito não ser médico. É alguém que tem alguma experiência política, não muita, mas tem sobretudo experiência como no setor, foi presidente da entidade reguladora, não é uma coisa pouco importante, e é um académico desta área, não é? Portanto, é um professor universitário que ensina como é que se gera hospitais. Portanto, não é um desconhecido. Eu, daquilo que conheço, de pouco conheci, sobretudo daquilo que da pessoa, numa coisa que lhe correu muito mal, que foi uma campanha para a Câmara do Porto, correu mal a ele e correu mal ao PSD. Fiquei na altura com a percepção que era alguém que tinha mais valor do que aquela que lhe deram os eleitores do Porto na altura, apesar de ele não ser claramente um bom candidato, mas uma pessoa ser eventualmente um bom gestor não implica que seja um bom candidato, ou um bom professor também não implica que seja um bom candidato. Portanto, não tenho nada a dizer em relação à escolha, vamos ver o que é que vai acontecer. Sendo que entre aquilo que vai acontecer, há novamente um grande ponto de interrogação. É que este governo, esta ministra, quer voltar a mudar as competências. Algumas das coisas parecem na boa direção, portanto, recuperar competências políticas. Por exemplo, uma das coisas que me parecia um pouco estranha era num tema tão delicado como
nomear ou demitir as administrações hospitalares, isso ser em absoluto... A própria ministra ter dito que ela era uma espécie de rainha de Inglaterra. Ainda há pouco eu ouvi alguém comentar como é que se pode manter a administração do Hospital Amadora Sintra, que permitiu que o hospital ficasse sem serviço de cirurgia, portanto, algo que provavelmente, se aquilo fosse um hospital PPP, o dono, quer dizer, o acionista já teria dito: este senhor não pode ser, isto não pode acontecer, já tinha ido embora, mas aqui, aparentemente, o acionista estava demasiado longe, não é? Portanto, enfim, há muitos outros pontos controversos, pontos de discussão, pontos que têm a ver com o próprio, e falta discutir, para mim, o principal, se queres que diga, e isso não é a discussão apenas do diretor executivo, que é o problema da articulação entre a estrutura do Estado e aquilo que neste momento é uma estrutura já gigantesca e muito utilizada, e até ela própria em parte já sobrecarregada, que é a estrutura do setor privado e social. E social, muito bem.